Bom dia, boa tarde, meia noite, meus queridos. Tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que bem, mais ainda em casa. Sejam bem-vindos a mais uma aula semanal. E, inclusive, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, amores, me desculpe pelo atraso, viu? De verdade. Aconteceu alguns probleminhas, vulgo estou gripado, quer dizer, eu espero que seja gripe, né? Então, eu passei mal o dia inteiro, só estou conseguindo gravar e está minimamente apresentável agora. Não vai ser a aula mais animada que eu vou dar para vocês, mas enfim, estamos aqui, me desculpem qualquer coisa, tá bom? Amores, na última aula a gente terminou o período da Idade Média, e agora a gente vai começar alguns assuntos da Idade Moderna. Hoje a gente vai ver dois só, diferentemente das outras aulas, né, que a gente vê, sei lá, quatro assuntos. Renascimento e as reformas religiosas, tudo bem? Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui, vou apresentar minha tela para vocês, a tela inteira, piriri, pororó. Compartilhar. Pronto, já começou a ocultar aqui, PowerPoint. Amores, primeira coisa que eu percebi, apresentando o trabalho mesmo da faculdade, etc., é que, tipo assim, quando você faz um PowerPoint, você faz um slide, o layout, o design de todos os slides é igual. E, tipo, eu não sei se isso é convenção da ONU, do Inmetro, ou qualquer coisa assim, mas eu tô fazendo isso. Então, assim, todos os slides, ó, igualzinho, sem zoeira. Vocês me desculpa caso não seja assim. O bom é que cortou o tempo que eu fazia esse negócio em muito, mas enfim. Amores, vamos começar então pelo Renascimento, tudo bem? Recapitulando, com a queda do Império Romano do Oriente, também chamado Império Bizantino, tem fim a Idade Média. Só que, assim, algumas características que aconteceram bem no final da parte da Baixa Idade Média vão perdurar e vão ser importantes para entender o Renascimento, tudo bem? Então, primeira coisa, o que, que é o Renascimento? Vamos falar de alguns conceitos iniciais. Renascimento é um movimento, é uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento muito importante, que essa parte de pensamento, etc., vocês já viram ontem na aula de filosofia com o Arthur, maravilhoso. Vocês aproveitaram, então eu só vou passar bem por cima dessa parte, tudo bem? Mas algumas coisas importantes que a gente tem que saber. Primeiro, o Renascimento começa na Itália. E, meus queridos, quando eu falo Itália, e eu também vou falar de Alemanha hoje, não pensem como países ou reinos unificados. Tipo, Itália era só uma expressão que vinha de Península Itálica. Por quê? Você não tinha uma unidade política. Você tinha vários principados, várias repúblicas, todas elas completamente fragmentadas e etc. Então, quando eu falar Alemanha e Itália hoje, é um anacronismo, tudo bem? É mais para facilitar as coisas, mas não, eles não eram países, nem de longe tinham, compunham uma unidade, tudo bem? Mas surge na Itália. Por quê? Porque, se vocês prestarem atenção nas últimas aulas, vocês vão lembrar de algumas cidades mercantes que tinham na Península Itálica, Veneza, Gênova e etc. E essas cidades acumularam grande capital. E, mais especificamente, os burgueses, os comerciantes, quem realizava todas aquelas rotas pelo Oriente até o Ocidente, acumularam bastante dinheiro. Eles podiam investir esse dinheiro em outras áreas, por exemplo, na arte, que é o principal, a principal objetivo, principal, meu Deus do céu, está difícil. Principal viés do Renascimento, sabe? É no campo artístico, das belas artes, dos quadros, etc. Tudo bem? Então, no Renascimento, a gente tem o acúmulo de capital, e é por isso que ele começou na Itália, mais especificamente com a burguesia. E ela, inclusive, vocês estão vendo no segundo tópico, fica com o maior protagonismo, tudo bem? Antes você tinha a nobreza, os latifundiários, a riqueza e a luxúria atrelada apenas à terra, e agora isso está começando a mudar. Você tem uma casta ascendente, jovem, porém que está ganhando seu espaço, e essa camada social está começando a investir em coisas que a nobreza não fazia. Não muito, pelo menos, e não do jeito que a gente está vendo agora. E o que acontece, meus queridos? A burguesia tinha um viés muito individualista, sabe? Que era diferente do que se tinha visto até então. E aí, o que acontece? Explica para vocês. Vocês podem ver algumas definições de Idade Média como Era das Trevas. Por quê? Justamente por causa dessa visão individualista dos burgueses, eles começam a investir no campo das artes, do conhecimento, etc. A gente vai ver isso daqui no próximo slide. E aí, o que, que eles fazem? Eles fazem uma coisa muito preconceituosa, que eles olham para a Idade Média e falam, nossa, mas eles eram tão gado assim por religião, etc. Mas que coisa mais ultrapassada. Olha, que trevas, entendeu? E daí surge a expressão Era das Trevas. Vem da burguesia, não é um termo científico, academicamente corroborado, é um apelido
que surgiu dessa casta, tudo bem? Então, assim, é preconceituoso, inclusive. Você fala era das trevas, tudo bem, então. Você pega Notre Dame, que é uma puta de uma catedral gótica, linda, maravilhosa, vai me falar que aquilo é trevas? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu só coloquei aqui porque talvez vocês se deparem com isso em alguns exercícios. Era das trevas quer dizer, significa não, simboliza a Idade Média, tudo bem? Mas é uma visão burguesa de que eles, os burgueses em si, consideravam o tempo que eles estavam vivendo melhores, por N motivos, racionalização, etc. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E aí, tudo bem, a burguesia ganha mais destaque, tem uma grana bacana, e daí surgem os chamados mecenas. Mecenas nada mais eram do que o povo que bancava essas obras. Então, o mecenas que bancou Leonardo da Vinci, etc. Mecena é o cara que investe uma grana na arte, tudo bem? Então, passando esses conceitos iniciais, vamos agora para algumas características do Renascimento que são muito importantes. Primeira coisa que acontece, falei errado. Primeira coisa que acontece, a racionalização do mundo. Meus queridos, na Idade Média você tinha uma envencilhamento, uma conexão muito forte entre o que eles chamavam de ciência e a religião. Tudo bem? Então era muito aquele negócio, por que X coisa acontece? Porque Deus, nosso Senhor, quer. E assim acontece desse jeito porque está na vontade dele. Aqui no Renascimento, não. Os filósofos, matemáticos, etc., eles começam a olhar o mundo de maneira racional, muito parecido com o que os gregos faziam, inclusive, a gente vai ver outra característica nisso. Tudo bem? Então é mais um viés, não vou dizer método científico, porque não existia naquela época, mas deixa de ser um paradigma muito grande, a religião deixa de ser um paradigma muito grande, deixa de ser um dogma tão presente na vida das pessoas, não que elas tenham deixado de ser religiosas, mas a religião não é mais o grande foco das coisas e também não é ela que vai explicar os fenômenos da natureza, os eventos sociais, etc. Nesse contexto surge o antropocentrismo em oposição ao teocentrismo. Antro-homem, centrismo, centro. Então, é o homem no centro de tudo, no sentido que as razões humanas, as emoções, etc., vão tirar o espaço do teocentrismo. Teos, Deus. Tudo bem? Então, de novo, a religião perde força, perde a... Não a influência, mas quando alguma coisa penetra, ai meu Deus do céu, hoje tá ruim. Enfim, perde todo aquele protagonismo que ela tinha. Tudo bem? O que acontece? Terceira coisa que eu já falei para vocês. Você tem um resgate da cultura dos elementos da Antiguidade Clássica. Lembrando, meus queridos, Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Pelo menos são os impérios e as civilizações que a gente estuda. Tem mais, mas enfim. Isso aconteceu por N motivos. Você tinha já uma manutenção dessa cultura por causa de N fatores. O Império Bizantino, por exemplo, ainda existia. Foi dominado pelos turcos otomanos? Foi. Mas os turcos otomanos não foram escrotos o suficiente de dominar o Império Bizantino e impor a cultura deles. Então, a cultura grega, a cultura romana, o direito romano, o pensamento filosófico grego perduraram. E é no Renascimento que eles voltam a ter o destaque que eles tinham antes. Tudo bem? Estou falando muito tudo bem. Outra coisa importantíssima, você tem dentro do Renascimento um movimento artístico chamado naturalismo. Não é, vejam bem, não é o naturalismo do Aloysio de Azevedo, etc. Naturalismo nesse sentido tá de você vai tentar representar a natureza, a forma da melhor maneira possível. Amores, vocês viram nas outras aulas que eu mostrei algumas imagens de arte medieval. Assim, não era um negócio muito bonito não, um negócio chapado, 2D, feio. E aqui agora no Renascimento você tem a maior atenção para os mínimos detalhes, proporção de corpo, aí tá o outro tópico, né? Perspectiva, é no Renascimento que isso começa a ser uma coisa importante, sabe? Você tentar representar por meio de imagens, profundidade e etc. Então, você tem um foco muito grande em tentar representar o mundo do jeito que ele é, e não fazendo alegorias, tudo bem? Falei de novo, tudo bem? Inferno. Meus queridos, qual outra melhor imagem para representar o antropocentrismo do que essa? Também foi Michelangelo que pintou essa beleza aqui. Vou falar para vocês, né, alguns nomes do Renascimento importante. Amores, lembra das tartarugas ninjas, tudo bem? Leonardo, Donatello, Michelangelo, Rafael, pelo amor de Deus, tinha esquecido. Gente, aqui à direita está o Criador, está Deus, e aqui está o homem em contato com ele, tudo bem? É um sentimento de igualdade. E você não tinha isso antes, é uma inovação do Renascimento. E aqui, voltando, que eu esqueci de falar para vocês, amores, esse é o homem vitruviano do Da Vinci. O Da Vinci tinha 1 milhão de profissão, ele era músico, ele era pintor, ele era matemático, etc. Mas ele tinha uma atenção muito grande para a forma do ser humano. Tanto é que vem aqui do naturalismo, né?
essa ideia de tentar representar a natureza e o homem do jeito que ele é. Então, ele fez um monte de estudos, e, tipo assim, o Leonardo era maluco, velho. Invadia cemitério, pegava cadáver, estudava, um negócio assim, bem trevas mesmo. Trevas não, mas tipo, bem hardcore mesmo. Então ele fez o Homem Vitruviano aqui, que é uma tentativa de passar por meio de simetria, por meio de relações matemáticas perfeitas, como é o homem. Tudo bem? Acho que são as duas mais célebres obras desse período, quer dizer, além da Mona Lisa, etc. Mas, enfim, é isso. Renascimento de importante para a história é essa parte, tudo bem? Não vou adentrar muito na parte das artes, na parte do pensamento, porque vocês vão ver em filosofia e em literatura eu ia falar respectivamente, mas eu inverti. Enfim, é isso, meus queridos. Vamos passar para outro assunto da aula agora, que é diferente, mas que é muito legal, velho, de verdade. Agora que passou, né, eu posso ser transparente com vocês. Amores, eu não gosto de Idade Média por causa daquele negócio. A gente vê 5 temas numa aula só, todos eles muito corridos e são extremamente interessantes e dói o coração você cortar partes. Entendeu? Então agora, na Idade Moderna, você tem tempo para analisar as coisas. E é isso que a gente vai ver agora. A gente só vai ver 2 assuntos nessa aula. Renascimento foi rapidinho, etc. Não é um tema complexo. E agora a gente vai ver a parte, eu adoro, de verdade, que são as reformas religiosas, tudo bem? Elas aconteceram entre o século XV e o XVI, não exclusivamente nesses séculos, mas é quando elas ganham mais força, correto? Então vamos começar. Por que elas surgiram? Vocês têm que entender. Para vocês entenderem, falei errado. Para vocês entenderem a gênese dessas reformas religiosas, dessas contestações da Igreja Católica, vocês têm que entender características da Igreja em si. Tudo bem? Primeira coisa, vocês podem ver nessa imagem. Meus queridos, a Igreja Católica medieval e o além dela foi dominada completamente pela ostentação e pela luxúria. Então você tem igrejas megalomaníacas, você tem adornos cheios de rococó, cheio de ouro, etc. E assim, vamos combinar aqui, longe de mim querer criticar a fé alheia, mas isso não é muito bem o que Jesus pregava. Então, assim, você tinha padres, papas, arcebispos, bispos e etc., vivendo na maior riqueza possível. E, de novo, isso não era corroborado pela mitologia cristã. Tudo bem? Segunda coisa muito importante, você tem um acúmulo de terras. Meus queridos, vocês lembram nas aulas da Idade Média, que eu falei para vocês sobre o Carlos Martel, Carlos Magno, Pepino Breve, etc. Então, quando eles conquistavam algum território, eles doavam uma parte da igreja. Por puro interesse também, né? Porque era muito interessante para algum rei que ele tivesse o apoio do papado, que era uma das maiores instituições, se não a maior de toda a Idade Média. E aí um reizinho dá um território, outro rei dá outro, e aí você tem uma puta de um vasto terreno que pertencia à igreja e apenas à igreja, estados pontifícios, etc. Então, segunda coisa muito importante que vai ser criticada, principalmente por causa dos reis. Lembre-se, meus queridos, a gente vai ver isso também no próximo slide, mas você tem, durante o século XV, durante o século XVI, a formação das monarquias nacionais. Portugal, Espanha, França, Itália não, né? Inglaterra. E é muito foda para um rei que ele tente unificar o seu terreno, mas no meio dele tem um puta de um território, tamanho de um Jequitibá, que pertence à igreja. Vocês percebem que perde um pouco da continuidade? Então, isso aí vai desagradar muito os regentes europeus. Terceira coisa, as normas impostas pela igreja prejudicavam o comércio. Obviamente, quem que vai ficar muito pistola com isso? Os burgueses. O que acontece? Eles tinham uma ideia de justo preço e de usura. Já explico para vocês o que é isso. Justo preço é o seguinte, para a igreja era errado, era antiético, era contra os dogmas que eles pregavam, que você vendesse um produto superfaturado. Então, digamos, eu tenho essa caneta, ela custou X para ser produzida. Para a igreja, é errado que eu venda ela por, sei lá, 15x. Então, vocês conseguem entender que não tem um acúmulo de capital, você não pode superfaturar as coisas, velho. Então, isso vai agradar a burguesia, vai desagradar a burguesia, porque eles não estão lucrando tanto quanto eles iriam lucrar. E usura é como se fosse juros, entendeu? A igreja era completamente contra você emprestar dinheiro e falar, ó, tá aqui, estou emprestando essa grana para você, mas 5% ao mês. Não, a igreja isso era inadmissível, você tinha que emprestar de bom coração, e só. Então, justo preço e usura cagavam completamente com o lucro que os burgueses almejavam. Outra coisa, que eu já falei para vocês, está relacionado com o acúmulo de terras. A autoridade do Papa relacionava com os novos reis que estavam ascendendo na Europa. Por causa daquele negócio, o Papa era uma figura muito imponente e ele era o mais alto representante de uma das maiores instituições da Europa, que tinha terra, que tinha exército,
que tinha riqueza e etc. Então, a figura do Papa rivalizava diretamente com algumas monarquias, com alguns reis, com algumas entidades políticas. Por último, uma coisa que vai ser muito criticada, principalmente pelo Martinho Lutero, que é a venda das indulgências e da simonia. Também vou explicar para vocês o que é isso. Indulgência é literalmente perdão. Então funcionava da maneira mais escrota que vocês podem pensar. Assim, eu vou pegar um papel aqui. Você era um nobre, tudo bem? Isso aí você cometia um pecado. Naquela época, né, pecado era qualquer coisa. Nossa Senhora, sei lá, coito antes do casamento. E aí você fala, padre, pequei, fiz merda, fiz merda. Aí o padre fala, tudo bem, meu querido, não tem problema, Deus perdoa, contanto que você pague. Isso é indulgência, é a venda do perdão. E é assim, é tão literal quanto parece. Você chegava numa mesa e falava, padre, quero comprar uma indulgência, e você comprava. E a partir daí você era absolvido de todos os pecados carnais ou espirituais que você teria cometido. Era um papel, literalmente. Isso aqui não é um exemplo de indulgência, mas assim, tinha assinatura, era realmente uma máquina. E simonia era a venda de relíquias. Imaginem, para quem está acompanhando os livros obrigatórios da FUVEST, Teodorico Raposo, vou dar spoiler mesmo, esse livro tem mais de 200 anos, eu não estou nem aí. Tem mais de 200? Acho que tem. Tem sim. Teodorico Raposo, no final do livro, começa a vender as relíquias que ele tinha pego na Terra Santa, etc. Amores, é exatamente a mesma coisa, tudo bem? É a mesma coisa, assim, idêntica mesmo. Você tinha, estou vendendo o polegar de Jesus Cristo. Só que, assim, tinham 28 polegares para vender. E até onde eu sei, assim, não está escrito na Bíblia, né? Jesus não tinha 28 polegares. Então, você vendia essas relíquias, mas elas eram falsas. É igualzinho. A Relíquia, o livro do Essa de Queiroz. Maravilhoso, amores. Adoro esse livro. Meu favorito. É isso. Vamos continuar agora. Então, nesse contexto de a igreja estava fazendo muita merda mesmo, tipo, tanto em questão de estar desvirtuando tudo aquilo que a mitologia católica cristã tradicionalmente pregava, e também daquela influência política que estava desagradando a nobreza e a burguesia. É assim, desse modo, que se iniciam as maiores reformas religiosas. Lembrando, já haviam críticos anteriormente, no período medieval, etc. E se você for muito bonzinho, dá até para tomar, dá até para considerar Santo Agostinho como um crítico da igreja. Mas assim, as maiores que a gente tem, as que realmente mudaram as coisas assim na sua raiz, vieram no século XV, no século XVI, tudo bem? A primeira delas que eu vou comentar para vocês aconteceu na Inglaterra. Foi uma tentativa de reforma que foi proposta por esse cara que vocês estão vendo na foto, que é o John Wycliffe. Tudo bem? Ele era teólogo, inglês, etc. Algumas das maiores contribuições dele. Ele traduziu a Bíblia para o inglês. Lembre-se, meus queridos, a liturgia cristã, até aquele período, era latim. E você não tinha um acesso universalizado ao estudo dessa língua. Então, assim, o povo boiava real. A gente vai ver isso, inclusive, mais à frente com Lutero, que isso vai ser muito importante para ele. Então, o John Wycliffe, ele traduz a Bíblia para o inglês, assim, uma puta de uma contribuição. Agora as pessoas conseguem, as pessoas menos abastadas, que, assim, sabiam ler, né, uma minoria, mas que iam conseguir agora entender um pouquinho melhor todas as tradições cristãs e etc. Outra coisa que agora ele defendia, por causa disso que a gente viu agora, acúmulo de terra para a igreja, a autoridade do Papa, ele defendia que a Inglaterra tivesse uma igreja completamente desvencilhada com Roma. Roma, obviamente, amores, é a capital da cristandade naquela época, Vaticano, etc. Tudo bem? Então ele defendia, irmão, olha só, a igreja só tá fazendo merda, uma autoridade do cacete, parece como se fosse uma monarquia própria, tá errado. Isso atenta completamente contra tudo que os profetas cristãos pregavam. Então, tá na hora de separar, tudo bem? Era uma coisa que o John Wycliffe afirmava, que ele acreditava, e também outra coisa que ele defendia é que o clero fosse desprovido de bens materiais. De novo, gente, era ostentação de verdade. Você pega qualquer imagem de igreja medieval, aqueles negócios gigantescos, aqueles adornos, tudo aquilo feito no mais puro ouro, etc., não condizia, pelo menos de acordo com esses pensadores, com o que era pregado por Jesus e companhia. Tudo bem? Acabou que ele teve uma grande influência dentro da Inglaterra, etc., mas não foi determinante. Quem foi determinante mesmo, que mudou o mundo de uma maneira radical, que mudou a religião de uma maneira bem, intrínseca, tá certo? Não sei. Foi o Martinho Lutero, que a gente vai ver agora.
Então, tudo bem, a gente vai ver as reformas de Lutero. Antes disso, eu queria falar algumas características dele, tudo bem? Ele é um monge alemão, lembrando, a Alemanha como país unificado não existia, fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, que não tinha nada de sacro, tampouco de império e nem de romano, mas era germânico, tudo bem? Então, Lutero, ele era um estudioso, um teólogo, e um dia ele se deparou com a venda das indulgências e das simonias. Lembrando, simonias relíquias e indulgência o pecado, o perdão divino. Ele ficou tipo assim, irmão, o que vocês estão arrumando? Entendeu? Isso está errado, isso vai contra, piriri pororó. E o que ele faz? Ele cria 95 teses, as famosas 95 teses de Lutero. E ele prega de acordo com a lenda. E é tipo assim, eu já vi fonte que fala que isso aconteceu, eu já vi fonte que fala que isso não aconteceu, mas ele prega na catedral da cidade que ele morava, que honestamente eu esqueci o nome, me perdoem. E o que tinha essas 95 teses? Ah, meus queridos, eram críticas, críticas diretas, mas não era aquele negócio, sabe, tipo, vocês estão errados, eu vou, até durar minha vida, eu vou completamente contra vocês, etc. Essas 95 teses que ele fez estavam tentando um diálogo mesmo. Era um trabalho muito mais acadêmico do que alguém revoltado, amargurado, etc. Ele queria discutir com a igreja, falar: olha só, eu estou vendo essas atitudes que vocês estão tendo e eu queria discutir maneiras para solucionar esse caso, porque eu, particularmente, vejo muito problema com isso. Sabe, era um trabalho muito mais de boa, uma discussão mesmo. Só que a igreja, né, não curtiu muito isso, não. Uma coisa muito importante, que eu também vou falar para vocês mais para frente. Na época do Lutero, você tem uma novidade tecnológica muito importante, que é a imprensa, tudo bem? Então, antes, gente, era livrinho copiado à mão, você tinha escriba, o escriba ficava igual um retardado copiando um livro. Então, assim, a disseminação de conhecimento era muito difícil. Com a invenção da imprensa, você literalmente imprime as coisas. Então, essas 95 teses do Lutero, elas se espalharam rápido por causa disso. Ele vai imprimir elas, e se, assim, espalha por toda a Europa, de verdade mesmo. Gente da Inglaterra e etc. vai saber dessas críticas do Lutero à igreja. Bom, obviamente, a cristandade, com todo aquele conhecimento, etc., aquela paz que a gente conhece, cagou completamente para o que ele falou. Inclusive falou: Lutero, é o seguinte, você tem que se retratar, cara. Porque eu sou o Papa, tá bom? Eu estou ligado no que eu estou fazendo, eu sou brabo, e você tem que desistir disso daí. E o Papa faz isso, escreve um ultimato para Lutero. Literalmente desse jeito, olha só, ou você resolve isso daí, ou você resolve essa treta, que não tá legal, sabe, você criticando a igreja desse jeito, ou você vai ter problema. E o Lutero, meu, fez uma coisa maravilhosa. Ele pegou isso, esse documento que chama Bula Papal, que o Papa mandou para ele, falando: ó, baixa a bolinha, e queimou. Então aí, depois disso, realmente ficou um pouco complicada a situação. Então ele é perseguido pela igreja, é declarado, tipo, inimigo público, algum negócio, tipo, eu não sei o termo correto, mas perseguido e etc., e foi excomungado da igreja. Excomungado é você perde o direito de continuar naquela religião, de professar aquela fé, tudo bem? E também, obviamente, ele, no caso, como teólogo, de dar as liturgias, etc. O Lutero ia morrer. Só que teve um cara chamado Frederico da Saxônia, que era um nobre, que acaba abrigando ele. Justamente porque o Lutero, em si, não flerta muito com a burguesia, mas flerta com a nobreza. Lembra que eu falei daquela ideia que a igreja era muito poderosa, tinha acúmulo de terra, acúmulo de riqueza? Então, o Lutero vai completamente contra isso. A gente vai ver isso no próximo slide. Então, ele agradou os nobres. E aí esse Frederico falou: Lutero, vem cá, velho. Vamos conversar, pode ficar aqui no meu castelo, até a poeira baixar, etc. Outra coisa muito importante que o Lutero vai acabar fazendo, uma contribuição muito grande, é que assim como Wycliffe, ele traduz a Bíblia, no caso para a língua materna dele, que é o alemão, e usa da imprensa para disseminar ela. Não pensem que foi uma coisa assim, toneladas e toneladas de Bíblias, mas já é um avanço, tudo bem? Ele imprimiu mais do que o normal. Imprimiu não, tipo, ele acessibilizou, puta que pariu, não sei falar português aparente. Ele tornou mais acessível o acesso, que frase terrível, da liturgia, das palavras de Deus, e também se usou da imprensa para divulgar isso o máximo que podia. Não foi uma coisa universal, mas já foi um grande avanço. Tudo bem? Então agora vamos falar de alguma das características de Lutero, das pregações de Lutero. Ó, ele pregando aqui as 95 teses, entenderam? Que piada maravilhosa, puta merda. Meus queridos, alguma coisa que ele
discordava da Igreja Católica. Toda aquela burocracia e etc. E ele queria simplificar as coisas da melhor forma possível. Então, assim, sacramentos da Igreja Católica tem 7. Quais são os 7? Não lembro e faltava nas aulas de catecismo. Mas ele defendia que, para que 7, sabe? São 2 que são os primordiais, que é o batismo e a Eucaristia. Para você seguir a igreja que eu estou tentando criar agora, você só tem que ser batizado e tem que participar da Eucaristia, né? Eucaristia, hóstia, põe na boca, o sangue de Cristo, etc. Corpo e o sangue de Cristo. O que ele defendia também? A liturgia da igreja, os sermões, deveriam ser feitos na língua pátria, independente de onde você estivesse. Se estivesse na França, francês. Inglaterra, inglês. Alemanha, alemão. E também admitia a livre interpretação da Bíblia. Eu vou com calma com vocês aqui. Meus queridos, se vocês pegarem a arte medieval, vocês vão ver que ela tem um foco muito grande na religião, como eu falei para vocês na parte do Renascimento. Só que isso não era de graça. É óbvio, a igreja tinha grande influência na vida das pessoas, então isso inevitavelmente ia se manifestar na arte. Mas não é só isso. Todas as cerimônias religiosas eram realizadas em latim. E, de novo, não era todo mundo que sabia latim. Então, o povo que assistia à missa brisava real. Não entendia um cacete que o padre estava falando. Por causa disso, você tem, por exemplo, a arte bizantina, a arte românica, que eles tentavam representar passagens da vida de Cristo em imagem, nos vitrais, nas obras de arte, etc. Porque aí o povo, a plebe, e quando eu digo plebe é no sentido das pessoas menos abastadas, conseguia entender minimamente o que estava acontecendo. É famoso vou ler as imagens, tudo bem? Lutero achava isso um absurdo, cara. Sabe, as pessoas têm que ter acesso à liturgia, tem que entender o que está acontecendo. Então ele defendia isso. Não, esquece o latim, vamos trabalhar agora na língua das pessoas, para que elas possam entender. Tudo bem? Então ele acessibiliza, agora eu falei certo essa palavra, inferno, ele acessibiliza o entendimento dos textos sagrados, etc. E mais do que isso, e como eu falei para vocês, ele admite a livre interpretação da Bíblia. Porque até então isso era restrito para os eclesiásticos, os padres, para os bispos, etc. E a população em si, tadinha, nem conseguia ler. Imagina se eles teriam direito de fazer a própria interpretação da palavra de Deus. Isso era incabível para a Igreja Católica. E o Lutero começa a falar, irmão, tá errado, cara. Todo mundo tem que ter direito a entender as palavras de Deus e também tem que ter o direito de fazer sua própria interpretação, sabe? De ler aquilo e entender da melhor maneira para ela. Então, outra coisa, outra inovação do Lutero em relação à Igreja Católica. Outra coisa, ele condenava o celibato e a confissão, que eram características da Igreja. O celibato por quê? Gente, é muito, assim, manjado isso que eu vou falar para vocês agora, mas é aquele negócio, o padre é casado com Deus, sabe? Então, sendo casado com Deus, ele não pode ter nenhum relacionamento carnal no sentido de, enfim. Então, e o Lutero falava, mano, isso tá errado, cara. Sabe, o padre é um homem, ele não pode ser proibido de ter relacionamento. Então, ia também contra a igreja. É a confissão, aquele negócio, ele achava que a confissão era completamente inútil. Outra coisa que ele também defendia, a salvação pela fé. No sentido que a igreja vendia a salvação. Lutero não, ele falava, se você reza, tipo, não nesse sentido churro que eu vou falar agora, mas se você realmente está comprometido com a igreja, com os mandamentos da igreja, com o que Jesus pregava e etc., e você se arrepender dos seus pecados genuinamente, você vai conseguir a salvação a partir da fé. Tudo bem, diferentemente da igreja. Por fim, uma das características mais importantes, ele condenava a adoração das imagens. E, gente, aqui, eu vou falar uma coisa muito polêmica agora, mas, enfim, não interpretem isso como crítica ao catolicismo, etc. Eu só estou passando informações. Imagem de santinho nunca foi preconizado pela Bíblia. Nunca mesmo. De onde surgiu isso? Justamente daquele negócio do latim. O povo não conseguia entender, fazia a imagem de santo, fazia a quadra, etc., para tentar colocar alguma coisa na cabeça do povo. Entendeu? E daí que surgiu essas imagens, mas assim, nada, nenhuma menção na Bíblia, nenhuma mesmo. E aí o Lutero via isso e falava, irmão, isso tá errado, sabe, tá errado isso daí. E daí surge um movimento iconoclasta, a gente já viu isso na parte da Igreja Ortodoxa, lá no Império Bizantino, lembra que eu falei que ia voltar esse tema? Então, ícone, santo, etc., tipo as imagens, clastia, quebra, tudo bem? Então, mais literal possível, quebra de imagem. E assim, tiveram vários movimentos iconoclastas, no sentido de quebrar os negócios da porrada mesmo. Tudo bem? Uma coisa interessante que eu esqueci de comentar para vocês, só para vocês entenderem o nível da brisa
que a população menos abastada tinha durante a igreja. Gente, eu não sei se vocês já frequentam ou frequentaram muito a igreja católica, etc. Mas a parte que o padre está abençoando, não sei se é o termo correto, a hóstia, que vai virar o corpo de Cristo, os coroinhas ou qualquer ajudante, ministro, etc., eles pegam um sino e batem ele. Sabe para que serve aquele sino? Para acordar o povo, porque isso era real, é uma tradição que perdurou na Idade Média, etc., por causa da liturgia ser toda numa língua que a grande parte de quem estava na igreja não entendia, o povo dormia. Real, tipo, não tô entendendo nada, vou ficar de boa aqui. E aí eles batiam o sininho, porque na hora que, tipo, a bênção do padre, a hóstia se transformar no corpo de Cristo, é uma das partes mais importantes de toda a cerimônia religiosa. Então o povo precisava prestar atenção, pelo menos nessa parte. E aí surgiu o sininho. Assim, era nesse nível, entendeu? Era muito ridículo, muito mesmo. O povo não entendia nada. Então, é isso. Era isso que o Lutero pregava, era isso que o Lutero defendia. A partir da... Ele cria uma religião, né? A igreja protestante. E a partir daí, ela é disseminada. Ah, tem só a igreja protestante do Lutero? Não, a gente vai ver mais algumas agora. A gente tem a igreja calvinista, que tem esse nome por causa do João Calvino, que foi o cara que preconizou ela. João Calvino é esse cara bonito que vocês estão vendo aí à direita, né? Barba máscula, muito top. E aí, o que acontece? Assim como Lutero, ele também era protestante. Então, um monte de coisa que Lutero vai defender, iconoclastia, esse negócio de condenar o celibato e etc., o João Calvino também vai defender. Então, é muito mais fácil para mim falar a diferença para vocês do que ficar citando tudo de novo. Uma coisa que é diferente do que o Lutero preconizava e o que o Calvino afirma. Lembra que eu falei para vocês? A salvação para o Lutero é a partir da fé. É você estudar as liturgias, se arrepender dos seus pecados e tentar chegar o mais próximo de Deus. Para o Calvino isso não existe. Ele acreditava que você estava predestinado a ir para o céu ou para o inferno. Então, a partir do momento que você nasce, não havia nada que você pudesse fazer que iria mudar o seu destino, que iria mudar o seu resultado final, porque você já estava predestinado a ir ou para lá para cima ou para baixo. Tudo bem? Uma maneira de você saber, você não podia mudar, veja bem, você não podia alterar o seu destino, mas você podia, uma das maneiras de você saber se você ia para o céu ou para o inferno, era se você, em vida, se enriquecesse de maneira lícita, tudo bem? Não passando a perna para ninguém, e etc. E isso vai ser muito importante. Por quê? Porque o João Calvino não condenava lucro exacerbado, lembra da usura e etc. Então, ele achava que estava de boa, fazer uns juros, etc., vender os negócios superfaturados, não tem problema nenhum para o João Calvino. Então, lembra que eu falei que o Lutero não flerta com a burguesia? O Calvino flerta. Então, a partir do que ele diz, a partir do que ele prega, irmão, o calvinismo se espalha muito dentro da classe burguesa, tudo bem? Uma coisa que eu não sei se eu falei para vocês, mas enfim, ele é francês, só que ele passou boa parte da vida na Suíça, tudo bem? Só um detalhezinho que, sei lá, eu fico noiado se eu não falar. Ele valoriza o trabalho, assim como eu falei para vocês. Uma das únicas maneiras de você saber se você ia para o céu ou para o inferno é se você, em vida, trabalhasse de maneira digna, de maneira honesta e conseguisse enriquecer pelo fruto do seu trabalho. E por causa disso, já falei para vocês, ele agradou muito a burguesia. Tudo bem? Último. Meu Deus do céu, esqueci o que eu ia falar. Deixa eu ver. Último protestante, isso, última vertente protestante que eu vou falar para vocês. Ah, são só essas três? Óbvio que não, mas são as três mais importantes. Anglicanismo. Anglicano, sei lá, Inglaterra, enfim, surge na Inglaterra, tudo bem? Surge por causa desse cara também muito, muito bonito, né, que vocês estão vendo aí à direita, que é o Henrique VIII, que era um dos reis da Inglaterra. Gente, tem um episódio de Simpsons que é manjado essa história, mas tudo bem. E não é meme, não é meme de verdade. O que acontecia? Você tinha o Henrique VIII lá na Inglaterra, tudo bem. E como é que funcionava a sucessão do trono inglês? Você até poderia ter rainhas, só que era muito difícil, entendeu? Machismo, etc. Enfim, ele estava casado com uma nobre e ele só estava tendo filhas até aquele momento. Tudo bem? Ele não estava tendo um herdeiro no sentido de ser masculino. E aí o que acontece, gente? Machismo, negócio escroto. Ele achava, e isso era consenso na época, que a culpa de não estar vindo homem era da mulher. Hoje em dia, se vocês forem ver biologia, né? A mulher sendo XX, ela só vai poder mandar um X, e o homem sendo XY, quem vai realmente decidir o sexo da criança vai ser o homem. Mas assim, gente, não existia isso na época. Machismo, etc. Falava, irmão, a culpa é sua, tudo bem, tá errado isso. Você não tá me dando um filho homem,
sou incompetente, então eu vou separar de você. Só que assim, isso era permitido pela igreja? Não, o divórcio não era permitido pela igreja. Então o Henrique VIII chega no Papa e fala, Papa, eu quero separar. O Papa fala, infelizmente não vai estar dando, Henrique, assim, pecado, né, a gente não gosta, etc. Aí Henrique fala, tá bom então eu vou criar uma religião própria minha, em que o divórcio é permitido, e que eu seja o chefe. E foi exatamente isso que ele fez. Gente, ele teve 5 esposas no total. Assim, é muita coisa de verdade. Ele ficou trocando uma por outra. Ele conseguiu ter um filho, no final das contas, conseguiu. Só que ele morreu muito cedo. Quem que vai dar o trono inglês? A Elizabeth I. E vai ser uma puta de uma mudança de paradigma dentro da sociedade britânica. Tudo bem? Então, uma coisa importante... Gente, é escroto, mas tudo bem. Essa religião, o anglicanismo, surge por causa que tinha um rei que queria divorciar. Só por causa disso? Não. Lembra que eu falei também daquela influência da igreja, etc? Então, a influência do Papa, obviamente, rivalizava com Henrique VIII. E seria muito interessante se eles rompessem laços. Então, assim, uniu o útil ao agradável e criou o anglicanismo. Por causa disso, obviamente, o celibato não vai ser preconizado para nenhum eclesiástico anglicano. Tudo bem, o próprio Henrique VIII casou 5 vezes, então, assim, é de se imaginar que não tem problema você ficar, né, fazendo bem no bom em vida. E o chefe do anglicanismo é o rei, tá? O monarca da Inglaterra. Hoje em dia, a Elizabeth II, também conhecida como Munhouse Eterno, porque aquela velha não morre. Mas enfim. Uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês. Amores, assim como o cristianismo, o anglicanismo tem a figura centrada numa única pessoa. No caso do cristão, o Papa. No caso do anglicanismo, o rei. Protestantismo não vai ter isso. Tudo bem? Então você não tem uma figura unificadora, assim como tem nessas outras 2 religiões que eu acabei de falar para vocês. É por isso que você tem pastor, que a gente chama de pastor, né? No protestantismo, mas você não tem, tipo, um pastor mor ou alguma coisa assim, não do jeito que é, pelo menos, com o Papa. Ok? A igreja só estava tomando porrada, estava perdendo influência, estava perdendo fiéis, e ela não ia ficar parada, obviamente. Então a gente tem o que a gente chama de contra-reforma. Reforma protestante, anglicanismo, calvinismo, luteranismo. A igreja fala, irmão, eu só estou tomando no cu, vamos fazer uma contra-reforma para tentar, né, dar uma sanada nesses problemas. E o que acontece? A igreja, ela faz a famosa autocrítica e ela pensa, nossa, de fato, estou cagando com algumas coisas. Principalmente na questão da língua. Porque teve migração em massa de fiéis para religiões de cunho protestante por causa desse negócio de eles entenderem o que está acontecendo no culto. Então, o latim passa a ser facultativo. O padre poderia optar se ele faria a liturgia na língua, né, latim, etc., ou se ele faria na língua pátria, de onde ele está inserido. Tudo bem? Só que isso é uma das únicas autocríticas que eu ouvi da igreja, porque a luxúria e etc. continuou assim, pra cacete. O que eles fazem além disso? Eles criam a Santa Inquisição. Por quê? Qual a melhor maneira de você fazer uma contra-reforma, de você tentar lutar contra seus opositores, do que queimando eles na fogueira? E foi exatamente isso que aconteceu. A Santa Inquisição já existia, mas ela tinha perdido muita força durante o fim da Idade Média. Santa Inquisição, gente, se vocês não sabem, tipo, é como se fosse um tribunal da igreja para julgar crimes cometidos de cunho religioso. Não só, mas principalmente de cunho religioso. Então, alguém que é acusado de bruxaria, alguém que atenta contra o dogma cristão, ia ser julgado pela Santa Inquisição, e a partir daí, iria ter a sentença dela. Normalmente, é esse negócio à direita que vocês estão vendo aí, né? Então, uma tortura muito agradável. Inclusive, tortura comeu solta durante o modernismo, durante a igreja. Inclusive, uma coisa que eu vou falar agora para vocês, que, por favor, é curiosidade, eu nunca vi caindo em prova, mas, assim, eu acho muito legal, que é o machismo atrelado à Santa Inquisição. Meus queridos, nesse tempo, o tanto de caso de bruxaria que surgiu, que aí, naquele negócio, né, queimar o bruxo na fogueira e etc., não está escrito. Só que tem uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês. De onde surgem essas penas, essas torturas, etc.? De um livro chamado O Martelo das Bruxas. Tudo bem? Então, é literalmente assim, caso de bruxaria leve. Aí ele, tipo, é como se fosse literalmente um código civil, ou alguma coisa assim. Você tinha um monte de casos. Vamos usar exemplo de novo, a folhinha aqui. Então se a bruxa fez isso, isso e isso, ela não vai ser queimada na fogueira, ela vai nessa rodinha aí que tá na imagem. Entendeu? E era literalmente isso. Só que uma coisa muito interessante que eu queria falar para vocês, inclusive, gente, se tiverem oportunidade, leiam um livro.
de verdade mesmo. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. É maçante, é difícil, é chato, mas assim, é muito legal mesmo. É, você tinha, antes da publicação do Martelo das Bruxas, que foi feito por um eclesiástico que eu honestamente esqueci o nome, você tinha a questão do misticismo, da bruxaria, atrelada tanto a homens quanto para mulheres. De onde vem essa história de bruxaria? Nos povos nórdicos, sabe aquele negócio de xamanismo, contato com a natureza, sacrifício humano? Então, veio daí. E você poderia ter bruxos homens e mulheres, você poderia ter magos e etc. A partir do momento que o Martelo das Bruxas é publicado, isso muda completamente. Completamente mesmo, porque a bruxaria é atrelada única e exclusivamente para as mulheres. Antes do livro, você tinha uma. Eles acreditavam que as mulheres tinham uma propensão maior a serem bruxas. Mas, de novo, qualquer um dos sexos poderia fazer umas magia louca aí. A partir do momento que o Martelo das Bruxas é publicado e que ele é canonizado pela Igreja Católica, acabou, velho. É só mulher que é bruxa. Lembrando, meus queridos, o que significa bruxaria? É quando você faz pacto com Satanás. É só isso, tudo bem? Você fazer um negócio pra natureza aí e tudo mais. Você seria perseguido pela Igreja Católica, mas assim, não é bruxaria, tudo bem? É diferente, é magia. Só um detalhezinho, nunca vi que em prova, mas enfim. Outra coisa que eles fazem, eles criam o Index. Index era uma listinha de livros que você não poderia ler como cristão. Escroto, escroto, mas era isso. Tudo bem? Então, por exemplo, por causa do Renascimento, você tem várias vertentes científicas, etc., vários descobrimentos, porque você tem uma racionalização do pensamento humano. Um grande exemplo é heliocentrismo. Heliocentrismo? Tá certo, tá certo. Antes achavam que né, a Terra no meiozinho e o resto orbitava ao redor da Terra. Aí Copérnico, etc., foram lá e falaram: olha, gente, não é bem assim. Sabe? Na realidade é o Sol que está no meio e o resto dos planetas orbitam ao redor. Aí a igreja falava: puta, que pena, que chateação, porque você vai contra a Bíblia. Então, olha, a sua obra ninguém vai poder ler. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim, teve bastante perseguição para cientista dessa época. Copérnico é queimado vivo e o Galileu só não é queimado porque ele fala: ai, gente, olha, caguei. Infelizmente, estava equivocado quando falei que a Terra orbitava o Sol. Então, assim, bastante perseguição. Por fim, a última coisa que eu queria falar para vocês é sobre a Companhia de Jesus. É criada nessa época também. Companhia de Jesus, vocês não lembram de jesuíta? Então, tudo bem. É aquele serviço não, aquele movimento de catequização aos povos dos lugares recém-invadidos, não recém-descobertos, pelo amor de Deus. Então, os povos indígenas das Américas, a cristandade falava: puta, eles têm que conhecer a palavra de Deus, então, assim, vamos lá, criar essa Companhia de Jesus e levar a palavra de Deus para eles, à força, mas vamos levar. Gente, se eu não me engano, é só isso. É só isso mesmo. Não sei se essa aula ficou muito extensa, eu realmente não sei, espero que não. Aqui, vou parar de apresentar. Espero que vocês tenham gostado, me desculpem a hora, me desculpem a empolgação, por mais que eu goste muito desse tema, eu não tô legal, tipo, eu tô doentão mesmo, vamos ver como é que vai ser isso, mas é isso, meus amores, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, mas fiquem em casa, um beijo, um queijo e até mais. Vou parar de transmitir agora. Interromper a gravação, e é isso, até mais.